Pronto. Hã? Depois você me põe o apagador e o canetão aqui. E eu quero falar bom dia para os nossos irmãos. E depois da aula, eu gostaria de estar fazendo o nosso momento de relacionamento, mas hoje nós vamos fazer diferente. Me lembram se eu esquecer. Hoje todos nós vamos cumprimentar a Regina e o Elias. Lembra que na última aula nós nos cumprimentamos entre nós. Hoje todos nós vamos cumprimentá-los, porque 50 anos não é todo mundo que faz, principalmente nos nossos dias. Então, o meu também, né? Mas eles casaram no mesmo ano que nós e a gente quer dar os nossos cumprimentos como classe, como amigos, como irmãos em Cristo. Nós os amamos e no final nós vamos fazer os nossos cumprimentos. Já falei bom dia? Vocês não tomaram café hoje não. Bom dia? Isso, eu gosto de ficar lá embaixo, porque quando a gente fala bom dia, todas as crianças repetem bom dia e com prazer. Irmãos, nesta manhã, nós rogamos a Deus que nos use no desempenho da sua palavra, para que todos, ao sairmos daqui, saiamos edificados e fortalecidos pelo conhecimento da palavra. Quando a gente vem na igreja, principalmente na escola dominical, nós vemos, a gente vem para edificar o ensino da palavra e nos fortalecer, porque é a palavra que fortalece os nossos corações. Eu coloquei ali. Quem é o seu modelo? Eu pedi para o Marcelo colocar, porque baixinho eu não tenho esse prazer de escrever muito em si. Quem é o seu modelo? No final da aula nós vamos ter, aí já está a pergunta. No final da aula nós vamos sair daqui sabendo quem é o nosso modelo principal. E por que nós precisamos ser modelos uns para com os outros. Essas duas questões têm que sair daqui nítida nas nossas mentes. Quem é o meu modelo para que eu seja modelo? Entendeu? Então, cada vez que nós falarmos da lição de hoje, vamos lembrar quem é o meu modelo para que eu seja modelo de outros. Porque, na realidade, nós somos chamados para isso, para sermos exemplos das outras pessoas, para que vejam, para que conheçam o nosso modelo. E é nesse sentido que nós vamos orar para começar a nossa aula. Peço a Deus que nos use dentro da sua palavra, para que esses conceitos, esses conceitos de edificação, de fortalecimento, seja a nossa realidade ao sairmos daqui. E eu vou pedir a Fátima que ora nesse sentido. Eu vou estar passando o microfone com quem está, porque eles estão reclamando que a internet não está sendo, porque a gente não está passando o destino. Fátima, depois o Elton segura o microfone aí, eu não dei papelzinhos, mas hoje nós vamos lendo e o microfone vai passando para as pessoas que desejarem ler, porque o texto vai ser lido por todos nós. Então, por isso eu não dei papelzinho. Olha, por nós, Fátima, pode falar. Nós não temos complementado sem ter nota. Quê? Não temos complementado sem ter nota. Eu esqueço, né? Eu esqueço isso, mas aos nossos internautas sejam bem-vindos e sejam também edificados por nós nesta manhã. Obrigada, Elias.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, diante de Ti, queremos agradecer, Senhor, porque, ó Pai, os céus declaram, Senhor Deus, a Tua glória, a Tua majestade, nesse dia tão lindo, Senhor, nesse sol, ó Pai, que mostra, Senhor Deus, uma parte muito pequena do Teu poder, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor é muito grandioso, muito mais que isso, ó Pai. E porque nós sabemos disso, ó Pai, nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti, nós nos alegramos em Ti, Senhor. Alegramos, Senhor, nós nos alegramos, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado ao Teu povo. Nós nos alegramos, Senhor Deus, pela vida da Regina, do Elias de Souza, pela Vega que está aqui entre nós, Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, Pai. Amém. E, Senhor Deus, nós queremos agora, ó Pai, te pedir por esta aula, Senhor Deus, pela vida da Tua serva, Senhor, que o Senhor esteja com ela, Pai, e que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para entendermos, Senhor, as Tuas verdades eternas, ó Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, por isso, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós ligamos lá onde está a nossa irmã Dona Abigail e a moça me atendeu muito bem, disse que ela estava bem, que naquele dia que eu liguei ela estava passeando, estava visitando outras unidades e revendo, fez muita amizade e que ela lá até trabalha, né, irmã? Ela disse, ela está bem, ela até nos ajuda trabalhando. Eu marquei que um dia eu ia, mas depois meu marido ficou doente, houve uma série de coisas, mas a gente pode visitar a nossa irmã. Eu tenho o telefone de lá, a pastora Abel também tem, a gente pode visitar na hora certa, ela não está tão longe da gente, está aqui pertinho mesmo, Parque do Carmo, né? Né, pastor? Ela está aqui perto do Parque do Carmo, né? No Jardim Nossa Senhora do Carmo. Então não é tão longe. E ela pode receber visita onde ela está. E nós vamos, irmãos, a nossa aula é a nossa nova revista. Isso é nossa revista. Depois pega para você, né? Se for, não tem mais. Não tem mais. Sempre sobra, mas dessa vez muita gente, como a gente pediu 50, a gente deu para cada casal, a gente dava uma para cada casal. E se você tem duas em casa, uma para você e outra para sua esposa, e quer ceder uma para Esther, ela recebe, porque ela está sozinha. Eu não posso fazer isso porque a minha é para estudo, a dele ele não pode me emprestar, senão ele não estuda. Mas se você tem e quer, olha lá, ela estuda com você, pega para mim. Ela vai ceder e ela vai estudar junto com o seu Moacir. Obrigada, dona Bernadette. Pronto, agora ela já tem. A lição é de número 5. Tá? Para a irmã se localizar. Eu falo para a irmã Esther, porque ela é aluna dessa escola dominical, mesmo que ela venha cada 15 dias, uma vez por mês, mas ela está sempre, não é? De acordo com a possibilidade dela. E na hora oportuna nós vamos fazer isso para alguns alunos que de repente estão passando para o lado de lá, não estão vindo muito da escola dominical. Na hora certa nós vamos estar comentando sobre isso. Bom, vamos lá. Irmãos, muitos crentes, preste bem atenção, muitos irmãos nossos têm muitas restrições de aceitar outros cristãos que também são nossos irmãos como modelos. Não sei por que nós nos espelhamos nas outras pessoas. E isso é muito difícil dentro das igrejas. Nós não temos irmãos dos quais nós nos espelhamos como os nossos modelos. Não sabendo, e nós, e quem estamos perdendo, somos nós mesmos. Somos nós mesmos que estamos
deixando de receber a grande bênção de admirar e seguir homens e mulheres de fé que o nosso Senhor Jesus, ou nosso Deus, tem colocado dentro das nossas comunidades para servirem de exemplo, de modelos de piedade e de devoção para nós. Quantas pessoas dentro das igrejas têm sido colocadas por Deus para serem exemplos, modelo de devoção, modelo de fé para nós. E nós temos essa dificuldade de aceitarmos as pessoas. Não sei se isso é um problema de rejeição, não sei se isso é um problema de vaidade, mas a gente não ouve falar, eu gostaria de ser como fulano, não é? E isso é normal, não é errado você querer parecer com outras pessoas. Não é errado você querer imitar as coisas que as outras pessoas fazem. Errado é imitar o mal, mas imitar as coisas boas, isso é correto. E nós vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, pais. Eu sei que a maioria aqui tem filhos, pais piedosos, pais que têm sido testemunhas fiéis dentro dos seus lares. Eles são exemplo para os seus filhos. Pastores, tem muitos pastores consagrados e que são exemplo para o seu rebanho. O rebanho, a igreja cresce, a igreja vibra, depende da consagração dos seus pastores, porque eles são exemplo para o seu rebanho. Quando os pastores são consagrados, quando os pais são testemunhas fiéis, nós temos ainda dentro das nossas igrejas líderes. Será que os líderes podem ser exemplo para os seus liderados? Podem. Tem líderes que eles desempenham a sua função com muito amor, com muita alegria, com muita bondade entre os seus liderados, e eles servem de verdadeiros exemplos para as pessoas que eles estão liderando. Quantas vezes a gente ouve dizer, mas eu tenho uma professora, eu tenho um professor, eu tenho um presidente, porque ele se identifica com os liderados. Isso é exemplo. E além desses aqui, nós temos outros. Onde estão incluídos esses outros? Irmãos em Cristo. Tem outras pessoas dentro da igreja que na sua humildade, na sua perseverança, no seu modo de viver, no seu modo de tratar os outros, que nos servem de exemplo. Cada um dentro da sua, como é que diz? Possibilidade, pode ser exemplo para nós. Não precisa ser um líder, não precisa ser um pastor, não precisa você ser pai. Basta que você seja filho e que tenha um modelo para se exemplar. Você tendo uma pessoa como seu exemplo, você torna-se exemplo para as outras pessoas. E eu disse assim, mas por que está falando isso? Porque a nossa missão de hoje é ser de meus imitadores. É a lição número 5 para quem
estudou, vai ver que nós estamos dentro do assunto da lição. Mas, irmãos, tudo isso que nós falamos, nós estamos falando de pessoas frágeis, pessoas fracas, mas pessoas que dentro do seu limite podem se esforçar para se tornar exemplo. No entanto, essas pessoas devem ser, que Deus colocou nas nossas comunidades para serem nossos exemplos de devoção, nossos estímulos para nós. Essas pessoas não devem ser negligenciadas. Eu quero dizer, essas pessoas não devem ser esquecidas, mas elas devem ser utilizadas dentro do limite da fé. Irmãos piedosos devem ser imitados e não idolatrados. E eu vou pedir licença, por exemplo, e eu sei que todos esses exemplos aqui nós poderíamos citar exemplos, mas eu vou citar exemplo de paz. E pedir licença, eu nunca falo pessoalmente, mas quando nós estávamos preparando a aula, eu me lembrei de nós como pais. E eu gostaria de pedir licença à classe e dar um exemplo pessoal. Primeira vez que nós fomos nos Estados Unidos, nós passamos lá 2 meses. E a nossa nora chegou e disse assim: hoje vocês se arrumem melhor, quer dizer, vestem uma roupinha melhor, que nós vamos sair antes do almoço. Escutem bem. Nós nos arrumamos e saímos. Viajamos mais ou menos 1 hora, 45 minutos. Não tenho noção do tempo. E chegamos no lugar, era um pátio muito grande, um estacionamento arborizado, com muitas flores, lagos, pássaros ali dentro do lago, um lugar maravilhoso. Quando eu olhei no prédio, na frente de um prédio muito grande, estava escrito Delmar. E eu sou muito curiosa, falei, o que é que nós íamos fazer aqui? Eu me lembrei, Delmar era a firma onde o nosso filho trabalhava aqui no Brasil e que estava trabalhando na mesma firma lá. Delmar, ela disse, vocês vieram conhecer o lugar onde o filho de vocês trabalha. E nós entramos lá na firma, ele estava esperando a gente, levou lá na salinha onde ele estava, que sala! Apresentou a secretária, mostrou toda a ferramenta de trabalho dele, e depois nos tirou de lá, levou numa outra sala. Lá tinha todos os outros operários de padrão, né, da firma. Eram chefes, subchefes, secretárias, e nós entramos. Não sabemos falar português, mas a nora estava interpretando perto, inglês. A nora estava interpretando. E ele nos apresentou. Esses são meus pais. Este é o casal que serviu de exemplo para mim desde que eu nasci. São meus pais e me servem de exemplo. E é por isso que eu estou aqui. Eles bateram palmas e nós ficamos lisonjeadas com isso. Qual é o pai que não fica? De ver um filho reconhecendo os seus pais como exemplo numa firma de alto nível. E nós, muito humildes, depois desceu lá, foi mostrar todos os outros funcionários de padrões mais baixos que trabalhavam na firma e mostrar todos os maquinários. E eu disse, quando ela interpretou, que ele disse, nós éramos exemplos, eu disse assim, abaixo de Deus. E ele virou para os colegas, que eram chefes, e disse, abaixo de Deus, foi o que eu falei. E eles abraçaram e falaram, obrigado por ter nos dado um funcionário. Então nós ficamos lisonjeados, e eu sei, se eu perguntar para vocês aqui, cada um vai ter um exemplo de filho que se espelha no pai. Por quê? Porque o pai cristão, o pai fiel,
é aquele que serve de exemplo para os seus filhos. Nós damos o nosso exemplo. Eu sei que vocês têm o seu exemplo. Eu já vi muitos filhos elogiando os pais, né? Já li no Face, já li em outros livros. Então, pais são verdadeiros exemplos para os filhos. Pastores consagrados, quando entram na igreja, ele reconhece todo o seu rebanho, e o seu rebanho sente falta daquele pastor. Por quê? Porque é um exemplo de pastor. Prova disso, muita gente chega. Teve gente até de outra igreja que não conheceu esse mês, disse assim: eu vou um dia na sua igreja para conhecer o pastor Abel. Eu disse assim: pode ir, mas tem que me falar para eu saber que dia que ele vem. Então, por quê? Um pastor de tantos anos, que foi exemplo de pastor para o seu rebanho. E assim acontece com líderes. Ai, que saudade que eu tenho da minha professora de lá do primeiro ano. Então, gente, nós estamos falando isso, mas como eu disse, são modelos nossos, que nós precisamos imitá-los dentro dos limites da fé, porque são irmãos piedosos, são irmãos fiéis, devem ser imitados, mas não podem ser idolatrados. Grave essa expressão: imitados, mas nunca idolatrados. E eu pergunto: quem é o seu modelo? Qual a pessoa que você se espelha para ser o seu modelo? Isso é muito comum estabelecermos para nós padrões ou qualidades existentes noutras pessoas, as quais nós admiramos e com quem nós gostaríamos de parecer. Isso é normal, é errado? Não, é bem normal e isso é muito bom. É salutar, é gratificante você querer parecer ou você tomar como exemplo alguém que é seu modelo de vida. Isso é muito gratificante na vida de qualquer pessoa. Mas, você já pensa, e quando ela usa essa expressão mas, né? Mas, porém, todavia, contudo, nós, ao mesmo tempo, nós somos estimulados pela palavra de Deus a nos tornarmos modelos uns dos outros. E em 1 Timóteo 4, versículo 12, diz assim... 1 Timóteo, eu marquei aqui, por isso que eu acho tão rápido. 1 Timóteo 4, versículo 12. Ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Com quem Paulo está falando quando ele escreve a Timóteo que nós somos padrões dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ele está falando sobre nós. Não despreze aquilo que nós temos, não despreze os seus dons, não despreze a sua capacidade, mas procura ser exemplo dos fiéis. Procura ser exemplo dentro da comunidade onde você serve. Procura ser exemplo na palavra e principalmente na fidelidade. Quando nós vamos andar um pouquinho mais na tentativa de refletir mais sobre este assunto. Como igreja de Cristo, o que consta é a fidelidade com que nós realizamos o trabalho para quem nós somos chamados. Nós somos chamados para quê? Cristo nos chamou para quê?
para servir. A nossa obrigação é servir. Por isso ele é nosso modelo de serviço. Nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para ir e produzir frutos. Lendo ainda Hebreus 12, versículo 2, diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Está sentado à direita do trono de Deus. Nós, para que sejamos modelo, nós precisamos olhar firmemente para quem? Vamos imaginar que aqui somos nós. Para quem nós devemos olhar firmemente? Para Cristo. Olhando firmemente para Cristo, que é o autor e consumador de todas as coisas, nós seremos modelo entre nós. Nós exercitamos aquilo que Ele nos deu e nos tornamos modelo entre nós. Nós vemos que Cristo é o nosso alvo. Ele é o nosso modelo principal. Por isso nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Autor e consumador da fé. Em 1 Reis, no primeiro livro de Reis, capítulo 12, nós encontramos a história de Roboão. Já ouviu falar em Roboão? Então, Roboão almejava a posição de rei. Contudo, Roboão abandonou o exemplo das pessoas mais experientes. Vocês conhecem os jovens, né? Os jovens não olham para os adultos como pessoas mais experientes, como pessoas que lhes sirvam de exemplo. Foi o caso do Roboão. Roboão escolheu para exemplo os jovens da sua idade. E continuando, nós vemos que essa inexperiência e essa pouca idade do rei Roboão foi que tornou ele, abandonando o exemplo dos mais experientes e seguindo o exemplo das pessoas da sua idade, e essas duas coisas foram apontadas para a queda do rei Roboão, que está registrada em 1 Crônicas 13, 6 a 7. Ele caiu, ele deixou o reinado porque se espelhou em pessoas erradas. Ele não aceitou as pessoas de mais experiência na sua vida. E vocês vão falar, isso é um exemplo negativo. Quantas pessoas se espelham em outro e é sucedido na vida? Esse é apenas um exemplo negativo. Pois bem, eu te dou um exemplo positivo. Um exemplo de um jovem que foi bem sucedido e que alcançou muito na sua vida. É o caso do rei Josias. Ele, um jovem, apenas com 8 anos, ele assumiu o reinado e espelhando no seu pai, o rei Amon, escrito em segundo livro de Reis, 22 e 23. Josias espelhava na vida do seu pai, o rei Amon, e teve um reinado de grande sucesso. Ele foi bem sucedido porque teve uma pessoa onde ele depositou o seu espelho, ele depositou confiança de ter seu pai, o rei Amon, como seu verdadeiro exemplo.
E agora eu digo para os irmãos, em qualquer idade, ou em qualquer circunstância, Cristo, o Senhor, é o nosso modelo, é o nosso alvo. Um dos temas principais do Novo Testamento é a identidade do verdadeiro cristão. A identidade do verdadeiro cristão. Para que serve a identidade? Oh, Senhor. Cida, você não me deu apagador, né? Ah, esse aqui, ai, que judiação, que coisinha feia. Então nós vemos a identidade do verdadeiro cristão. A identidade serve para nos identificar. Então a nossa identidade como cristão... Isso, Vera, isso significa que eu não gosto de coisa feia, né, Vera? Então... O verdadeiro cristão leva a identidade de quem? De Cristo, nosso nome. Na nossa identidade tem o nome do nosso pai, da nossa mãe. Essa é a nossa primeira identificação. Agora tem até nosso CPF. Então, a nossa identidade é o cartão principal que nos identifica em qualquer lugar. Então, a identidade do verdadeiro cristão. Nós somos filhos de Deus, adotados por Cristo. Por isso levamos na nossa identidade o nome de Cristo, como filhos de Deus. Os muçulmanos, quando nascem, na certidão de nascimento, tem também a religião muçulmana. Que seria o correto, a religião, né? Porque você, a Esther está falando aí, dentro da nossa identidade, devia ter a nossa religião. Mais uma vez, um exemplo pessoal, quando os nossos filhos vão para a escola, o primeiro ano, agora eu não sei se ainda tem, mas antigamente tinha. Qual a religião? Ainda tem? Eu não sei, mas nas minhas... mas antigamente tinha. Qual a religião? E eu colocava lá, cristão, presbiteriano, e ainda colocava o nome da igreja. E um dia, depois eu te dou a palavra, minha irmã. E um dia, meu filho, que é esse que não é o Maurício, ele recusou assistir Kleber, né? Ele recusou assistir uma aula da Igreja Católica, que eles davam aula de religião. E ele disse, religião eu aprendo com meus pais. E recusou. E a diretora mandou um bilhete para nós, chamou ele, deixou ele lá na diretoria, até passar a aula de religião dentro da igreja, dentro da escola, e depois mandou um bilhete por ele mesmo, que ele ficou na diretoria, não estava de castigo, porque ele recusou assistir a aula. E me chamou lá. Eu fui. Quando eu falo me chamou, porque era eu que fazia tudo, porque ele só trabalhava, né? Então, como eu trabalhava perto de casa, era eu que respondia tudo. E eu cheguei lá e disse, por que ele recusou? Eu estava lá com o lugar certinho, a folha. Ele não é católico. Ele é presbiteriano, ele é cristão presbiteriano da igreja tal. Então, ela agradeceu, pediu desculpa, e eles nunca assistiram aula na igreja católica, nenhum dos dois. Mas o outro é porque é mais empinado e ele responde mesmo, bate o pé e não vai. Então, a gente vê que a nossa identidade, que serve para nos identificar como cristão, é a palavra cristão, porque somos filhos de Deus adotados por Cristo. Mas tem um agravante. Dentro da igreja existem também falsos crentes. Oh, Senhor, por quê, né? Dentro da igreja existem falsos crentes. Será que existe mesmo? Falsos cristãos, vamos colocar cristãos. Será que esses cristãos aqui,
eles têm a mesma identidade dos verdadeiros cristãos? Eles se passam, eles estão misturados com os verdadeiros cristãos, fazendo-se passar por cristãos e atrapalhando a vida dos cristãos verdadeiros. E é o que nós chamamos na Bíblia o joio junto com o trigo. Há necessidade disso? De acordo com a Bíblia, sim, deixa crescer juntos. Mas nós que somos verdadeiros, temos que ser modelo para os falsos. Deixa o irmão lá atrás falar. Eldo, passa o... e o Adalto aqui é o segundo. Pode falar, minha irmã. Eu quero dizer a respeito das escolas em relação à religião. Meu sobrinho neto, que mora em São Bernardo do Campo, estuda, é aluno de uma escola onde não tem comemoração de Páscoa, nem o Dia das Mães, nem o Dia dos Pais, qualquer coisa que se refira à religião. Porque eles lá dizem que recebem pessoas de diversas religiões e alguma modalidade de vida diferente da que nós adotamos, que é a heterossexualidade. É interessante isso, né? Não ter aula de religião por causa da diversidade de religiões dentro da escola. Mas antigamente tinha, né? Agora eu não deixei de acompanhar muito o dia a dia das escolas. Eu acho que isso aí já não existem mais, né? Pode passar para o Adalto. Obrigado, minha irmã. São os pais, como meu filho falou, né? Não tem nada a ver com religião. Religião eu aprendo dentro da minha casa com os meus pais. Deixa ele falar, Sidney, depois você fala. Olha, eu estava no Hospital Monumento e na fila para tirar, na parte lá de... Tinha que fazer uns exames lá, né? E tinha um irmão que estava conversando com uma senhora e ela pegou e disse o seguinte: ser crente para quê? Para fazer isso e aquilo outro. E eu fiquei com dó do rapaz que estava sofrendo na mão dela. Eu disse: minha senhora, me desculpe, mas a Bíblia diz claramente que no meio do rebanho tem lobo. Isso. A mulher, que no meio do rebanho tem os lobos. E eles acusam os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos. Dá para a Sidneia, dá. Faz favor. Isso. Olha, é uma situação muito difícil, porque o Estado é laico. O Estado. Então, religião não existe numa escola. Mas eu tinha muita dificuldade quando eu dava aula, quando chegava a época de cultura, por cultura, aquelas festas, esqueci no momento o termo. A festa junina. Não, festa junina assim, de uma maneira geral, folclore. Folclórica. Folclore. Como eu, sendo uma professora evangélica, trabalhando numa escola evangélica, e é obrigatório isso, porque faz parte da cultura, faz parte de um regulamento. É difícil, viu, gente? É difícil. É difícil. Mas minha netinha está na escola da Igreja Independente, aqui na Água Rasa. Ela está ali naquela escolinha. E eu achei interessante que as músicas folclóricas, a escola, a professora mudou. Quando chega de terminar, ela muda, ela põe outra coisa. Até eu achei, ela estava cantando semana para assim, mas não é assim? Mas depois a Ana Maria falou: mãe, quando no começo do ano, a professora já avisou, a Deus já avisou que não ensinaria como se fala por aí, como se canta por aí. Escola modelo, né? Escola exemplo. Ser exemplo
para os fiéis. Os pais não podem reclamar porque já foi avisado. Então, foi avisado. Então, isso aí significa modelo. Modelo de instituição, modelo de pessoa, exemplo uns para os outros. Mas, quando nós falamos aqui nos falsos cristãos e nos verdadeiros cristãos, é nesse contexto aqui que está a nossa aula de hoje. É no contexto dentro dos falsos e dos verdadeiros que o apóstolo Paulo exorta aos filipenses acerca do perigo dos falsos mestres. Vamos abrir então o texto da nossa aula de hoje, que é Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Dentro, que eu já falei, o apóstolo Paulo, quando falou para os filipenses, ele estava revendo esse contexto, revendo essa desigualdade dentro da própria igreja. Filipenses capítulo 3. Vou deixar aberto aí. O primeiro versículo, quem está com o microfone? Eldo, leia o versículo 2. Depois já vai passando o microfone um para o outro, e quem for receber no microfone vai ler, porque nós vamos ler só dentro do capítulo 3, versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, da falsa circuncisão ou dos mutiladores. Paulo usa a palavra acautelai-vos quantas vezes? 3 vezes. Por que Paulo usa essa palavra 3 vezes? Essa é uma forma dele, Paulo, ressaltar o que o apóstolo vai falar depois. Ele está trabalhando os filipenses para o que ele vai falar depois dentro do texto. O seu objetivo é chamar a atenção da igreja que está em Filipos para estas pessoas, para os falsos mestres, para os falsos cristãos. E ele vai dizer isso. Fiquem atentos com os ensinos dos falsos obreiros. Fiquem atentos com o ensino dos falsos obreiros, que são os falsos cristãos. Ele não disse assim, tira eles fora da igreja, mas ele disse, fiquem atentos. Fiquem atentos, acautelai-vos dos maus obreiros, dos falsos cristãos. Paulo ordena que os irmãos na gíria, não entrem na deles, que praticam desordem na igreja. De acordo com Paulo, esses indivíduos são inimigos de Cristo. Alguém pode ler versículo 18 e 19? Passa o microfone aí e alguém pode ler dentro do mesmo texto, 18 e 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha, ele diz até chorando. Não imita essas pessoas. Não tome cuidado com eles, porque eles são inimigos da cruz de Cristo. Lê o 18 e o 19. 19. Só o 19. Leia o 18. 19. 19 agora. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, não imitem essas pessoas, porque o destino deles é outro. Eles estão preocupados com o quê?
com as coisas terrenas. Então o apóstolo Paulo, ele está falando para os cristãos, não imitem essas pessoas, apesar deles estarem dentro da igreja, eles estão preocupados com as coisas terrenas. Mas será que existe pessoas que estão dentro da igreja preocupados consigo mesmo, preocupados com as coisas terrenas? Ou se existe. Tem gente que vai para a igreja para ficar rico. Eles não estão preocupados com Deus. Eles não estão preocupados com o verdadeiro sentido da igreja. Eles estão preocupados com as bênçãos que eles querem receber. Eu vou para a igreja porque eu quero receber isso, porque eu quero receber aquilo, porque eu tive isso dentro de casa e vou lá para receber isso. Se eles não recebem, o que acontece? Sai. Então, não estão preocupados com o Deus da bênção, estão preocupados com as bênçãos de Deus, com as bênçãos que eles querem receber. E o apóstolo Paulo chama atenção, cuidado com eles, porque eles estão aqui com segundos interesses. Nós não podemos julgar, mas nós podemos, de acordo com o testemunho, de acordo com o estar de cada pessoa, nós podemos descobrir quem está com interesse e quem está com interesse na cruz de Cristo. Alguém vai falar? Pode falar. Pega o microfone, senão ninguém te escuta. Eu escuto, mas eles lá que estão na internet não escutam. Pode falar, meu irmão. Olha, quando eu estou evangelizando, eu explico para as pessoas para ter muito cuidado com a propaganda nas igrejas a respeito de cura. Foi mais assim. Cura. Jesus curou 10 leprosos. Quando eles se acharam com saúde, para onde é que foram? Voltou só um. Só um? Viu? Isso. Porque não eram 10? Era 10. Os outros estavam interessados no seu próprio interesse. Exatamente. E não na sua cura. E não no Jesus que produziu a cura. Isso mesmo. Obrigado pela lembrança. Então nós vemos que Paulo se apresenta dentro desse contexto. É que ele se apresenta como exemplo de fé a ser seguido. Observe, os irmãos, que antes de Paulo se apresentar a si mesmo como exemplo, primeiro ele fala sobre Jesus Cristo como exemplo máximo. Passa uma página aí, estamos no capítulo 3, passa no versículo 2 e leia para mim, versículo 2, 5 a 8. Quem está com o microfone? Versículo 2... Capítulo 2, obrigado, Cida. Capítulo 2, versículos 5 a 8. De Filipenses? Pega o microfone que a gente... Não, capítulo 2, eu mandei passar uma página atrás. De 5 a 8. Ah, tá. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até o versículo 8. Obrigada. Então nós vemos aí que Paulo, ele podia se apresentar como exemplo e esquecer o que Cristo fez, mas antes do capítulo 3, ele citou no capítulo 2 o exemplo de Cristo, que foi o verdadeiro exemplo. E o apóstolo diz que não põe a sua confiança na carne. Está no versículo 3 do capítulo 3. Quando ele explica sobre Jesus, ele diz: eu
Paulo, não ponha a minha confiança na carne. Leia esse texto no versículo 3, outra pessoa. Versículo 3 do 3. Pode ler até o 3. 3 e até o 4. Pegou o microfone? Eu falei, deixa o texto aberto. É só ela virar a página e virar de novo. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nós não confiamos na carne, porque nós é que somos circuncisão. Nós que adoramos a Cristo. Ele está falando para quem? Para quem? Para os cristãos. Não se iluda, não se junte com os falsos cristãos, porque nós é que somos os cristãos verdadeiros. Nós não confiamos na carne. Quando ele fala nós não confiamos na carne, ele está querendo dizer que a carne aí é tudo que está fora dos padrões cristãos. Carne aí é aquilo que não seja a Cristo. Nós vemos que Paulo, seguindo o texto, vocês podem seguir, Paulo teria vários motivos para confiar nos seus méritos próprios. Ele tinha muitos méritos, tantos méritos morais como méritos religiosos, antes de conhecer a Cristo. E ele diz lá, acho que no versículo 8, nós não vamos ler esse aí, que eu só vou falar para a gente ganhar tempo. Ele diz, são motivos que ele tinha de chamar atenção para si mesmo. Quanto à sua origem, ele foi circuncidado ao 8º dia. Era isso que mandava a lei, e ele cumpriu a lei. E ele não era crente, mas ele cumpriu a lei. Foi circuncidado ao 8º dia, como mandava a lei. Ele era da linhagem de Israel, era da tribo de Benjamim. Está em Romanos 11:1. Eu sou da tribo de Benjamim. E quem era a tribo de Benjamim? Foi da tribo de Benjamim que saíram os diáconos da época. E Paulo era de Israel, da linhagem de Israel, e pertencia à tribo de Benjamim. Mesmo não sendo crente, ele não se vangloriava disso. Ele disse, quanto à lei, eu sou fariseu e obedeço rigidamente à lei. Está em Atos 22:3. Quanto ao zelo religioso, eu perseguia a igreja de Cristo. Por que ele perseguia a igreja de Cristo? Porque ele achava que a dele era a certa. Ele simplesmente achava que onde ele estava era o correto. Por isso ele perseguia os cristãos. Eu perseguia a igreja de Cristo. Mas quanto à justiça da lei, eu era irrepreensível. Eu obedecia todas as leis com as quais eu mantinha contato. Então eu tinha muito do que reclamar para mim mesmo. Diante de tudo isto, Paulo não se orgulhou, ele não se exaltou, mas a sua glória estava em Cristo Jesus. E ele mesmo declara, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele reconheceu que ele estava errado e ele reconheceu que Cristo veio para salvar os pecadores e ele era um pecador e agora ele é um principal seguidor de Cristo. Está em 1 Timóteo 1,15. Irmãos,
Paulo diz que no ato da conversão, nós perdemos tudo. Nós deixamos tudo para trás para seguir o nosso modelo, que é Cristo Jesus. E ele disse que de hoje em diante eu confio somente na justiça divina que é recebida pela fé. E é essa justiça que produz um ardente desejo de conhecimento. Leia agora versículo 8. Quem está com o microfone? A justiça divina é a justiça que produz um ardente desejo de conhecimento. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Eu deixo tudo, considero tudo que eu era como refúgio, porque Cristo agora é o meu modelo, é o meu exemplo. E tudo que eu era, eu considero refúgio. O conhecimento para Paulo é sublime, é excelente, é superior. O conhecimento da palavra é algo de extremo valor na nossa vida como cristão. E a nossa revista, está na qual é o tema principal da nossa revista? Isso, o presbítero Rinaldo sabe de qual. Foi ele que escolheu de primeira mão essa revista e o Elde e eu apoiamos a escolha. Santidade, avivamento e crescimento. Então, a santidade só é avivada quando existe crescimento. A santidade só é avivada quando existe crescimento. E o crescimento só acontece quando há conhecimento. Então, crescimento e conhecimento da palavra seguem juntos. E era isso que Paulo estava querendo falar para os crentes lá da igreja de Filipos. Conheça a palavra para que a igreja seja avivada pelo crescimento em Cristo. E agora que eu vou abrir um parênteses que eu disse que ia falar depois. Irmãos, conhecimento é necessário. Conhecimento traz crescimento. E a santidade só é avivada em nós quando nós crescemos no conhecimento. E abrindo um parênteses, nós queremos dizer para a classe que o presbítero Rinaldo, o presbítero Eldo e eu, como professores dessa classe, continuamos batendo na tecla. A escola bíblica dominical é um dos departamentos, dos melhores departamentos da igreja para conhecer e crescer na palavra. Concorda comigo? É nesse departamento que nós conhecemos, que nós aprendemos minúcias para crescer na palavra, para crescer na santidade. E nós deixamos mais uma vez o apelo para esta classe. Se aqui não existe, mas vocês podem passar para os nossos irmãos que, se por um acaso deixaram de vir à escola dominical, não desista, seja aluno desse departamento. Só faz bem a você, a nós e alegra o coração de Deus. Porque é nessa escola que nós crescemos espiritualmente e que nós crescemos na santidade. Então fica o nosso apelo. Não esqueça, não desista. Continue vindo. E aqueles que não vêm, façam o possível de estar presente, porque nós trabalhamos, nós estudamos a palavra para passarmos para vocês, estudarmos juntos aqui e tirarmos as dúvidas na medida do possível. Continuando, Paulo apresenta agora
um planejamento da sua vida espiritual. Quando nós fazemos um planejamento da nossa vida, nós estamos planejando o que nós vamos fazer daqui para frente. Primeiro ele apresenta um diagnóstico. E nesse diagnóstico de vida, está no versículo 12. Quem vai ler? Versículo 12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderia alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Esse é o diagnóstico dele. Eu não sou perfeito. Eu não tenho a perfeição, mas eu tenho uma meta. Eu vou seguir essa meta. Eu vou seguir esse alvo. Leia o versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da esfera da vontade. Ele lê alto. Eu não sou perfeito, eu não alcancei a perfeição, mas eu tenho um alvo, eu tenho uma meta. Eu prossigo para este alvo. E o meu alvo quem é? O meu alvo é Cristo. Olhando firmemente para o meu alvo, que é o autor e consumador da fé, eu prossigo para esse alvo. Quando o corredor tem um alvo, ele corre para alcançar aquele alvo. Então, era isso, o atleta espiritual, ele tem um alvo. O seu alvo é alcançar o prêmio, assim como o corredor corre, cansa para alcançar um prêmio. O apóstolo Paulo diz: o meu alvo, a minha corrida como atleta de Cristo é o prêmio que é a vida eterna. E aí ele entra no versículo 17. Vamos ler junto o versículo 17? Disse assim, falou, só agora ela entrou no texto propriamente dito. Vamos lá, versículo 17. Como diz o versículo 17 de Filipenses capítulo 3. Vamos lá, vamos ler junto? Deixa eu achar o meu aqui, pronto, agora versículo 17. Todo mundo achou? Vamos ler junto. Irmãos, sede imitadores meu e observai-vos como andam segundo o modelo que tendes em nós. Sede é a mesma coisa. Sede imitadores meus, sede imitadores de Cristo, assim como eu sou imitador de Cristo. Irmãos, sede imitadores meus. Paulo pede aos irmãos que o imitem. Ele destaca aqui a importância e o poder do exemplo. Há aqui um duplo mandamento. Primeiro ele fala que o imitem, sede imitadores meus. E depois ele fala o segundo mandamento, o primeiro mandamento, observai a minha conduta e me imitai. O segundo, atentai para os outros, que são modelo, e imitai-os. Os irmãos, está vendo? Observai a mim, mas atentai para os outros. Não é só ele que serve de exemplo, mas todos nós devemos servir de exemplos de cristãos onde quer que nós estejamos. Nós somos exemplos uns dos outros e somos exemplo lá fora. Observai os outros e imitai-os. Atentai para os outros e imitai-os. O modelo significa cópia, imagem, padrão de moral e vida espiritual a ser seguido. Se nós queremos ser cópia, queremos ser padrão de moral para os outros, nós temos que ter uma vida espiritual a ser seguida lá fora. A palavra observar significa fixar os olhos de forma cuidadosa e criteriosa para que veja em mim
aquilo que eu vejo em Cristo. Será que Paulo está chamando a atenção para a vida dele? Será que ele está se apresentando como modelo para os outros, com orgulho? O que vocês acham? De maneira nenhuma. Já. Essa palavra, quem é o seu modelo? Tudo que foi falado nessa aula aqui, nós devemos ver que é a coisa necessária para a nossa vida. Ser modelo. Ter Cristo como nosso modelo. Mas o modelo é lá fora. É lá fora dos outros. Pois é. Então, como a senhora está respondendo muito correto, você vai ler rapidinho isso aí depois. E Roseli vai ler esse aqui rapidinho, Filipenses 4:9. E quem que está aqui? E a Cida vai ler 3. Acha aí. Nós vemos aqui, quando eu dei esses 3 números, 3 versículos aí, que o apóstolo Paulo, ele se apresenta como modelo mais de uma vez. Não foi só em Filipenses 3, versículo 17. Ele apresenta como modelo em Filipenses 4, versículo 9. Quem vai ler? Cadê o microfone, Roseli? Depois você passa para a dona Hilda. Não, mas é por causa dos internautas, dona Hilda, não é por causa de nós, não. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Isso. O que aprendeste de mim, isso praticais. Leia 2 Tessalonicenses. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-vos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitar. Isso, eu me ofereço como exemplo em nós mesmos. Ele não queria que ninguém trabalhasse para ele. Ele trabalhava para ter o sustento dele. Leia aí, dona Hilda. 1 Coríntios 11:1. É um versículo pequeno que todos nós sabemos, né? Olha, sede imitadores, como eu também sou de Cristo. Será que eu sou, meu Deus, um imitador? Sede imitadores, e ele termina isso. Está falando comigo, está falando com todos. Com todos nós. Ser imitadores de Cristo, de verdade, para imitar Cristo lá fora. Lá fora. Onde está o povo querendo ter um contato com esse Deus. Então, para que as pessoas, através do nosso exemplo, conheçam Cristo. É isso que ele quer dizer, né? Então, ao fazer isso, Paulo não está chamando atenção para si mesmo, mas ele não está chamando atenção para o seu modelo, mas ele está chamando atenção para o nosso modelo, que é Jesus Cristo, que é o nosso modelo principal. Somente Cristo é exemplo de tudo, em todas as ocasiões. Somos limitados, todos nós somos limitados, e o exemplo que podemos dar aos outros, por melhor que seja, também são exemplos limitados, porque todos nós erramos. Somos pais, erramos muitas vezes, pastores também erram, líderes erram. Então, os nossos exemplos são exemplos limitados. É nesse sentido que Paulo está falando. Explore, então, a palavra para mostrar que ninguém deve ser venerado ou adorado
por ser considerado um cristão perfeito. Ninguém deve ser adorado e nem venerado porque se considera um cristão perfeito. Nós temos sim as nossas imperfeições, mas fomos chamados mesmo assim para nos atentarmos a ser modelos lá fora, porque nós temos um modelo que é Cristo. Nosso maior e incompatível exemplo é Cristo. Não existe exemplos perfeitos além dele. E é fundamental, irmãos, que o imitemos para servirmos de modelo para as outras pessoas, mesmo dentro das nossas limitações. Que Deus nos abençoe e que nós saiamos daqui edificados e fortalecidos, porque nós temos um modelo, esse é o nosso modelo, Cristo Jesus. Amém?